Oi, gente. O Bolsonaro já tem algum tempo está tentando se colocar como o candidato que vai abaixar o valor da comida, né? Só que ele está contando com a falta de memória das pessoas em relação ao preço da comida na época dele, a fome. O Brasil ter voltado ao mapa da fome na época do governo dele, mas felizmente na internet o que se diz, o que acontece, a gente pode resgatar fatos, e é exatamente o que esse vídeo faz. Traz o movimento que aconteceu na internet, e sistematiza isso, das pessoas lembrando e destacando vários fatos do governo Bolsonaro e comparando com o atual, para as pessoas não se esquecerem do que aconteceu no passado, porque o Trump também se colocou lá nos Estados Unidos vendendo essa agenda de que iria fazer as coisas ficarem mais baratas, mas com as tarifas que o Trump está anunciando que vai impor, lá nos Estados Unidos o preço das coisas vai disparar. Mas enfim, vamos ver esse vídeo e tecer alguns comentários. Da alta do dólar ao aumento das exportações agrícolas, várias razões explicam a alta no preço dos alimentos. Mas uma coisa é certa, eles já foram bem mais caros no passado recente, apesar de certa grita nas redes sociais sugerir o contrário. Tudo passa pela motivação política. A oposição quer carimbar no governo Lula a comida cara. Nessa guerra de bonés nas redes, os bolsonaristas criaram com uma frase tão hipócrita quanto falsa: comida barata novamente. A realidade dos fatos é que poucas vezes na história brasileira os alimentos foram tão caros quanto no governo de Jair Bolsonaro. Esta capa do jornal Extra em 2021 ficou famosa mostrando a luta de brasileiros na fila por restinhos de carne escondidos entre ossos de animais. A dor da fome, dizia poeticamente a manchete. Em julho daquele ano, o jornal espanhol El País viralizou em sua edição brasileira com reportagem cujo título não escondia nada. Ossos de boi, arroz e feijão quebrados formam o cardápio de um Brasil que empobrece. O Fantástico da TV Globo falava da fila para conseguir doação de ossos, um flagrante da luta de famílias brasileiras contra a fome. No UOL, também durante o governo Bolsonaro, a reportagem mostrava moradores pegando ossos de boi descartados em açougues para alimentar os filhos. A polêmica trazida pelos bolsonaristas foi alimentada por um corte de entrevista do presidente Lula à Rádios da Bahia. No contexto, falando sobre o preço dos alimentos, Lula lembrava que era sempre bom evitar produtos mais caros. A frase, porém, foi descontextualizada e viralizou nas redes. Se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou na tribuna e resumiu o quadro, lembrando a hipocrisia bolsonarista no assunto. De baratear cada vez mais o preço dos alimentos. Há uma preocupação nessa perspectiva. É diferente de quem liberou as exportações de arroz, como foi o governo anterior. É diferente de quem destruiu ou tentou destruir a Conab, inclusive os armazéns que possibilitavam o controle de estoque e o controle do próprio preço dos alimentos. Nós estamos falando aqui que isso é diferente de um governo que aumentou o fubá em 112%, o ovo em 78%, o quilo do A100 foi para 94%. E nos Estados Unidos, do Donald Trump, nunca é demais lembrar, o preço dos ovos disparou tanto que o americano médio simplesmente está parando de comprar ovos, né? Então, olha, mas eles vão dizer isso, os bolsonaristas vão trazer esse tipo de dado? Não, vão querer esconder por motivos óbvios. E vão querer esconder o que foi o governo Bolsonaro. Agora, o que poderia... Os preços vão, nos próximos meses, baixar por causa da queda do dólar. Mas o que poderia baixar ainda mais? Uma reforma tributária que desonerasse ainda mais o consumo e onerasse ainda mais a renda. Onerar a renda de forma progressiva é algo que ia onerar os dividendos, né, o lucro das grandes empresas. Essa é uma agenda para permitir você reduzir a tributação no consumo. Essa é uma agenda que a direita abraça? Não. Quando a gente fala que para equilibrar as contas públicas precisamos taxar os mais ricos e diminuir as taxas e os impostos sobre o consumo, a direita diz que isso é coisa do Taxade. Faz campanha contra o Fernando Haddad. Lembram disso? Lembram disso? Pois é. Pois é. Esse pessoal tem esse tipo de agenda. Mas enfim, vamos seguir. Foi 57% de aumento no preço dos alimentos em domicílio, da alimentação em domicílio. E eles simplesmente ignoram os dados. Nas redes, muita gente fez questão de resgatar relatos da vida do brasileiro no governo anterior para curar a falta de memória de alguns. Franciele Schwartz, por exemplo, relembrou o preço do arroz, que disparou naquele 2020 do governo Bolsonaro e chegou a custar R$ 42 o pacote de 5 quilos. Rômulo Dias trouxe um vídeo na mesma linha, muito bom e bem-humorado. Confira. Estou no supermercado, dessa vez não tem como defender. Olha o preço da batata.
Absurdo, cara. Recordar é viver. Encarte de dezembro de 2022. Promoções do mesmo supermercado. Batata inglesa, R$ 2,98. Esse aqui é de fazer chorar. Olha o preço da cebola. Se for chorar, manda áudio. Mesmo encarte. Cebola, R$ 6,99. E minha academia como é que fica? Como é que eu vou comer batata doce? Você aumentou o preço? Olha o preço aí, R$ 2,29. Calma, maromba. Em 22 a batata doce era R$ 2,98. Ninguém consegue comer mais uma fruta, subiu tudo de preço. Olha o preço da banana. Subiu nada. Mesmo preço. R$ 2,99. É, meus amigos, ninguém consegue fazer mais um suco, subiu tudo de preço. Olha o preço do limão, R$ 1,99. Limão era 90 centavos mais caro. R$ 2,89. Não, peraí, com essa eu fiquei nervoso, ó. Não consegui tomar um suco de maracujá pra me acalmar, porque tá caro demais, subiu muito o preço, cara, olha isso. Calma, calabresa. Na promoção era mais caro ainda. R$ 6,98. E o deputado petista Bongás, do Rio Grande do Sul, falou sobre o assunto na TV 247. Vamos conferir. Aumentar o orçamento dos alimentos, enfim. E há toda uma discussão do governo para que consiga reduzir. O presidente Lula deu 2 entrevistas essa semana, importantes, falando sobre essa questão dos alimentos. E uma das declarações dele, que foi utilizada muito pela mídia hegemônica, em que ele fala, se você vai num determinado lugar, o produto tá muito caro, troca, vai em outro estabelecimento, procure mais barato. Essa é uma fala normal, e o presidente conhece como a população faz, né? A dona de casa vai lá, faz pesquisa de preço, vai na feira, se tá muito caro, não, hoje não vou comprar tal coisa, vou esperar. É isso habitualmente que se faz. Mas a imprensa e parte dessa oposição pensou isso para dizer que o presidente estava dizendo, você não tem dinheiro, não compre, meio que ele estivesse esnobando isso. O presidente Lula, o seu governo, e os parlamentares também da base governista, têm feito uma luta enorme para garantir com que o alimento fique mais barato. Isso desde da crise lá que você colocou do arroz, né, que ia ter safra, não ia ter safra, o governo buscando ali as alternativas, e o governo faz um caminho, um trajeto para buscar redução desses valores, desses preços dos alimentos, puxado por essa inflação que se apresenta. Dando um exemplo do que aconteceu essa semana e como é que é a hipocrisia, como é que essa turma é falsa, fake, sobre a história dos bonés. Você sabe que nós tivemos essa semana uma guerra de bonés lá em Brasília, né? Que era a partir daquela do Trump, que o Trump quer tomar toda a América para ele, parece a velha teoria Monroe, que eles estão impondo dentro da América para os americanos, né? A América forte é para nós ser fraco, né? Então, os Estados Unidos se impondo. Essa ideologia de submissão, vira-lata, enfim, é isso que eles fazem. Eles não gostam do Brasil. Bom, vamos ser francos, Daiane. Eles não gostam do Brasil. Eles usam a bandeira do Brasil para fazer demagogia, mas abatem continência, sabe para qual? A dos americanos. Então, isso nós temos que ter certeza, eles não amam o Brasil, eles não amam o seu povo. Eles gostam mesmo dessa submissão. Então, colocando isso, nós tínhamos a Guerra dos Bonés. Nós tínhamos, felizmente, uma ideia interessante, junto aos ministros que vieram votar, da frase do Sidônio, parabéns Sidônio, tô achando legal essa ideia, de Brasil é dos brasileiros. E aí até debater, das brasileiras sim, das brasileiras também. Aí a turma inventou uma guerra sobre a comida barata. Mas quem usou na cabeça o tema da comida barata, que todos nós queremos, foi quem defendeu um governo do Bolsonaro, onde a comida no seu governo, a inflação dos alimentos foi de 57%. Quem usou o boné na cabeça para ter comida mais barata, estimulou... Aí, ó, maravilha, obrigado, vocês são muito ágeis, Daiane. Quem usou esse boné foi quem fez o povo ir na fila do osso. Anotem aí, gente. Aqui a comida mais barata. E o povo ir na fila do osso, gente. Eu estou indignado com isso. O cinismo desse pessoal não tem limites. Não tem limites. E é muito importante que as pessoas tenham clareza disso para enfrentar. Né? Para enfrentar. Verdade seja dita, teve um aumento do preço por causa da inflação e por causa da alta do dólar, mas a alta do dólar já ficou provado que foi um ataque especulativo, porque o dólar já caiu. O dólar vem caindo já significativamente. Se não tivesse sido um ataque especulativo, o dólar não teria caído, como caiu nos últimos 14 dias. Mas enfim, é isso daí que precisa ser enfrentado, né? Essa chantagem desses agentes econômicos e esse tipo de estratégia que tenta apagar o passado, né? Esse pessoal bolsonarista quer não só que as pessoas se esqueçam do governo do Bolsonaro, do negacionismo na pandemia, da fome, do Brasil voltando para o mapa da fome, mas quer também que as pessoas se esqueçam da tentativa de golpe, quer que esqueçam que são viúvas da ditadura militar. Mas não é porque sou historiador, não. Não é apenas porque sou historiador, mas porque sou um militante defensor da radicalização da democracia que eu não vou esquecer. Não vou esquecer. E conto com vocês para que ninguém se esqueça. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, faz um dos nossos cursos. Os links estão no comentário fixado ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.